A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Vamos estudar a lição 13, namorar? Agora não. E o que é namoro? Namoro significa a relação afetiva mantida entre duas pessoas que se unem pelo desejo de estarem juntas e partilharem novas experiências. Numa relação tradicional, o namoro é a fase do relacionamento que antecede o noivado e o casamento. O foco do namoro é o casamento, ou seja, você está conhecendo a pessoa para decidir se firmará um compromisso mais sério, isto é, o casamento. Nós sabemos que na sociedade que nós vivemos, o namoro não é isso. Para as pessoas, o foco não é o casamento, é de qualquer forma. E assim, no mundo que nós vivemos, na sociedade, não é nem namoro. Eles falam de ficar, de sair, eles falam tantas outras coisas, né, que contrariam a palavra do Senhor. E esse assunto namoro é um assunto muito frequente, né, no meio dos pré-adolescentes, no meio dos adolescentes. É o momento que começa a surgir realmente este assunto, né? E aí, qual é a idade para namorar? Não conseguiremos responder essa questão de forma exata, mas vamos analisar a questão tendo por base que o foco do namoro é o casamento. Ainda que alguns não concordem, essa é a verdade para o cristão. Como eu falei, a nossa sociedade não aceita isso, mas nós somos cristãos, nós temos a Bíblia, que é a nossa base, nós temos os conceitos, a ética cristã, né? Então, nós seguimos que o namoro, o foco dele é para o casamento. E o Estatuto Brasileiro, né, da Criança e Adolescente considera criança a pessoa de até 12 anos de idade incompletos e adolescentes aquele entre 12 e 18 anos de idade. Ou seja, né, o próprio código, né, o próprio Estatuto Brasileiro fala que uma pessoa com 12 anos, ela não é nem tida como um pré-adolescente, mas sim como uma criança. Né? E será que um pré-adolescente está preparado para entrar no casamento? Eu lembro que meu esposo ele sempre comentava, né, com os adolescentes que nós éramos coordenadores. A pessoa está namorando e tudo mais, um adolescente, e até se ele quiser comprar um sorvete para a namorada, como ele não pode trabalhar, ele tem que pedir para o pai, tem que pedir para a mãe, para poder comprar o presente para a namorada. Então a gente vê que não tem estrutura. Isso era assim, uma forma que nós falávamos para eles, né? Mas é óbvio que tem muitas coisas muito mais importantes, a maturidade, né, a mentalidade da pessoa, as atitudes, tem muita coisa envolvida. Alguns adolescentes insistem em querer namorar. Por que ele insiste? Porque é nesse momento que o nosso corpo começa a se desenvolver. Uma criança, ela ainda não, a não ser que o ambiente dela seja totalmente incomum, mas uma criança, ela não vai ter desejo por uma outra pessoa, querer namorar, querer estar junto, ter outros sentimentos. Isso acontece na adolescência porque o corpo está em mudança. Então, na verdade é que o corpo está passando por muitas mudanças, os hormônios estão à flor da pele, o corpo começa a mudar, o despertamento sexual inicia por conta dos hormônios mesmo, e consequentemente a atração também. Com tudo isso, ainda tem a mudança de humor, o desejo de ser aceito no grupo, a insegurança, a ansiedade e muito mais. Então, alguns acreditam que já são grandes e querem namorar. Então, passa esse momento de desenvolvimento do corpo, que é natural, que foi o nosso Deus que fez isso, né? O nosso Deus fez tudo certo. Então, tem a fase da criança, da pré-adolescência, adolescência, juventude, a vida adulta, até chegar à nossa velhice. Então, esse é o momento mesmo que começa essa transformação, começa o interesse pelo outro, o interesse de estar junto. Isto é natural do ser humano. Só que a gente tem tempo para todas essas coisas. Não é porque está passando por essas transformações que já está preparado para o namoro. Pelo contrário, nesse momento é que não deve mesmo namorar, porque está tudo à flor da pele. Está tudo, né? A mudança, como eu falei, de humor, a ansiedade, a insegurança, a imaturidade está realmente ali acontecendo, né? Vamos lá. E tudo tem o quê? O seu tempo determinado. E a gente precisa ajudar os nossos adolescentes. Não é só criticar, não é só proibir. Não adianta, quanto mais proíbe, pior fica. Mas é conversar, é a oração, é a ajuda do Espírito Santo mesmo. Isso é os pais, é os professores, é os pastores. Tem que estar orando pelos adolescentes, eles precisam estar guardados, sabe, por Deus, com base das nossas orações, para que eles não venham cair na cilada, porque o mundo está terrível.
principalmente para eles, é um ataque a todo momento, a todo momento. Algumas pessoas podem falar assim, mas na minha época não tinha nem grupo de pré-adolescente, não tinha nada, e agora esses adolescentes estão dessa forma. Então, mas naquela época não tinha também os ataques que tem hoje de uma forma muito mais fácil. Tinha sim, mas não dessa forma, não de uma forma tão forte, né? E numa velocidade muito rápida, por conta das redes sociais, né? Da internet, desse mundo globalizado, né? Tudo se vê, tudo se sabe, assim, em poucos segundos. Então, eles são bombardeados e nós precisamos ajudá-los. E mostrar para eles que há esse tempo. E que o Senhor, se ele estiver na vontade do Senhor, na obra do Senhor, tudo vai ocorrer bem. E que vai ter um momento que ele vai encontrar a pessoa certa para namorar, para casar. E que é bom isso, né? Que é muito bom ter essas etapas. Então, olha, o pré-adolescente que namora e não vivencia as oportunidades para a sua idade. Na pré-adolescência é momento de estudar, mas também de fazer amigos, de se divertir, de aprender novas coisas, como tocar um instrumento, se dedicar ao louvor, se envolver em algum projeto da igreja, praticar esportes, aprender um novo idioma. Nós temos que incentivá-los a isso, né? A internet, as pessoas falam assim, tem muita coisa ruim, mas também tem muita coisa boa. E eles são espertos para isso. Então, por exemplo, aprender um novo idioma, nós talvez tenhamos dificuldades, mas para eles é mais fácil. E envolvê-los na igreja, né? Aprender a tocar um instrumento, um projeto, chama os adolescentes para junto, né? Pede ajuda deles e vocês vão ver que eles se acabam se empolgando. Os coordenadores precisam também fazer coisas diferentes, porque se nós não fizermos coisas diferentes, lá fora tem. Só que quando eu falo de fazer essas coisas diferentes, é um momento de uma brincadeira, de um ar livre, mas o principal é a oração, é o louvor, é o culto, a adoração a Deus. Isso em primeiro lugar. Mas, por exemplo, uma vez por mês faz uma escola dominical diferente, com um café da manhã, no final do encerramento faz um parque, isso atrai eles. Né? Faz uma brincadeira, uma gincana, no final do ano um acampamento, essas coisas vão envolvendo eles. E lógico, sempre em primeiro lugar, a adoração a Deus, a oração, o louvor ao Senhor. E essas outras coisas vão sendo embutidas, porque o que vai ajudar eles ficarem firmes é o quê? É a palavra, é a oração, é isso que vai fazer com que eles fiquem ali, que eles entendam e que eles consigam controlar os seus anseios, os seus desejos agora, né? Então, isso é principal, a gente tem que ter paciência com o adolescente, não estoure com eles, não obrigue, não proíba de uma forma muito veraz. Pode até proibir, pode não, tem que proibir, tem que pôr limites, mas com amor, e demonstre para eles, né? O que realmente o Senhor quer da vida deles, o que tem preparado, porque aquele que serve ao Senhor, com certeza terá um fim diferenciado, o Senhor vai ser com ele, vai ser bom. Eles precisam vivenciar e começar a ter experiências com o Senhor, porque ele tendo experiência, essas outras coisas vão acontecer no momento exato. E aí chegamos à nossa conclusão, que é a conclusão que está na revista. Não é fácil ser um pré-adolescente em uma sociedade com valores invertidos, que é o caso que nós estamos vivendo, e de uma maneira assim muito forte. Mas nós fazemos parte de um grupo que valoriza a espera do tempo certo para desfrutar de forma integral as bênçãos do Senhor. Então, que o Senhor nos capacite a orientar os pré-adolescentes, os adolescentes, os pais, e que eles também estejam dispostos, né, que os ouvidos deles sejam abertos pelo Espírito Santo e que eles escutem os conselhos, que eles escutem as palavras que nós vamos falar para eles. Amém? Nós terminamos a nossa aula por aqui. Que Deus os abençoe.